Oi, gente, estamos aqui de volta. Eu, Dr. Windes Brazão Ferreira e Eu, Lilian Santos, psicóloga e coordenadora executiva da UNG de Todas. Pois é, você falou que você é psicóloga, né? Mas eu só vou lembrar que eu sou fonoaudióloga. Bom, nós tivemos mais uma conversa bastante interessante. O nosso foco agora é exatamente a amamentação para os bebês que têm deficiência. E daí a gente compreendeu que tem uma palavra-chave aí que é a estimulação. Exatamente, né? Então, você quer falar um pouquinho de estimulação? O que significa isso, né? Estimular uma criança. Estimulação, então, o que acontece? Durante o momento de amamentação, a mãe ela vai percebendo várias coisas. Então, é bom ter um olhar atento, né? Porque ela vai percebendo, às vezes, que a criança não está respondendo quando ela fala, não sorri, não tem o mesmo tipo de resposta, os mesmos comportamentos que outras crianças têm, né? E mães se falam muito, né? Então, elas sabem o que as outras crianças estão fazendo e que o filho, né, o bebezinho dela não está. Não faz. Então, é importante a mãe estar muito atenta para isso, mas mesmo que a criança não responda do jeito esperado, a mãe continuar conversando, a mãe continuar estimulando. Então, estimular é o quê? É conversar, é tocar o bebê, é fazer carinho e falando da mão, dos dedos, dos pés e passando a mão por todo o corpo da criança, né? E dizendo o nome de cada parte do corpo, conversando sempre com a criança, porque isso é muito importante se a gente descobre depois que a criança tem alguma deficiência. Com certeza, né? Esse é o ponto-chave da história, né? Eu vou contar para vocês uma coisa interessante. Nós, seres humanos, nós funcionamos da seguinte maneira. Isso é para qualquer pessoa em qualquer idade. Nós reagimos de uma forma positiva, vamos dizer assim, àquilo que nos agrada, tá certo? Se você não gosta de alguma coisa, você quer se afastar daquela coisa. Então, se uma pessoa faz uma pizza e a pizza é gostosa e todas as pessoas falam, sua pizza é maravilhosa, a tendência vai ser que você faça a pizza novamente. Se, por outro lado, você faz uma pizza e a pizza é horrível e as pessoas não comem e deixam no prato, a tendência natural é você não fazer. Então, veja o que acontece. Quando nasce um bebezinho que é surdo, a gente não sabe que o bebê é surdo, a não ser que se faça o que se chama de triagem auditiva, muito, muito cedo na vida. Mas nem sempre isso é possível, não é? Então, quando um bebezinho nasce surdo, o que acontece é que no primeiro período da vida ele faz vegetativamente, reflexamente, ele faz os mesmos sons que uma outra criança faz. Só que a partir de um determinado momento, porque ele não tem o que nós chamamos de feedback auditivo, para ele, o som que ele produz não o estimula auditivamente, porque ele não ouve o som. Então, o que acontece? Ele vai se recolhendo e ele vai deixando de fazer esses sons. O que é importante? É que o que é importante não. O que acontece conosco, né? No caso, os adultos que estão com o bebê. O que acontece naturalmente é que, como o bebê não interage sonoramente com a gente vai gradativamente interagindo menos sonoramente com o bebê. Só que é muito importante esse contato de qualquer forma, mesmo que a deficiência auditiva vá ser identificada mais tarde na vida, não importa. Aí é óbvio, todo mundo já sabe disso no Brasil, que a criança que tem deficiência auditiva, ela deve ter acesso à língua brasileira de sinais o mais cedo possível, porque é a língua brasileira de sinais que ajuda a organização do pensamento. Se a gente pensar por outro lado, né, uma criança que nasce com deficiência intelectual, que não tem a síndrome de Down ou qualquer outra síndrome aparente, né, uma criança que nasça e posteriormente seja diagnosticada como uma criança com autismo ou com transtorno do espectro do autismo, enfim, qualquer deficiência que não seja identificável imediatamente após o parto. O que acontece com essa criança? Essa criança, porque ela tem uma deficiência intelectual desconhecida, né? Ela também vai precisar de estímulo sistematicamente, não é? Quer dizer, o tempo todo a gente tem que estar conversando, a gente tem que estar interagindo, a gente tem que estar estimulando, como a Lilian disse,
tatilmente, eu me lembro que aqui nós usamos a palavra sensorial, né? Tatilmente, auditivamente, verbalmente, visual, né? Também. Visualmente, exatamente. E aí, gradualmente, essas crianças, elas estão, vamos dizer assim, da mesma forma que qualquer outra criança, tendo o seu sistema nervoso, né, suas células neuronais bombardeadas com estímulos, o que é fundamental para o processo, principalmente da aquisição de linguagem, não é? Exatamente. Não só da aquisição de linguagem, mas como do desenvolvimento como um todo. Né? Então, todo esse estímulo sensorial, desde pequeno, mesmo que a mãe perceba alguma diferença entre o bebê dela e um outro bebê, ou até um outro filho que ela já tenha tido, é muito importante esse tipo de interação da mãe com o bebê. E é legal isso que você falou do outro filho, né? Eu costumo dizer para as mães o seguinte: quando você tem uma criança com deficiência, que você saiba, né, que a criança tem deficiência, a gente sempre deve pensar em fazer com aquela criança o que a gente fazia com os outros filhos, porque essa é a melhor forma de estimulação. Não é privar a criança de estímulo ou de cuidados excessivos, mas sim criar as condições seguras, claro, mas necessárias para que ela possa se desenvolver na vida o máximo possível, né? É por isso que a gente mudou da educação especial, que segregava as crianças em ambientes hiperprotegidos, né, da sala ou da classe especial nas escolas, para a educação inclusiva, onde as crianças convivem com outras com naturalidade, né? Mas eu estava pensando aqui, Lilian, naquela história da mãe que vai amamentar assistindo televisão. Ela está perdendo uma oportunidade aí, né? Sim, ela está perdendo uma oportunidade incrível. Primeiro, de interagir com o bebê dela, né? Como a gente já falou em vários vídeos, aí em outros vídeos, da importância dessa interação do olho no olho, do toque, da conversa que ela tem com o bebê dela, sem um outro estímulo que atrapalhe. Então, estar perto da TV enquanto está amamentando, né? Então tá vendo TV não é uma coisa interessante porque não favorece, não facilita o vínculo. A TV, ela não faz parte de um ambiente saudável. Realmente. A TV é um problema mesmo, né? Eu estava aqui me lembrando que quando eu morei no Nordeste, com muita frequência eu vi crianças, assim, com 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, que ainda amamentavam no peito. E você sabe que era muito interessante, porque muitas vezes eu via assim, a criança estava brincando com os amigos, os irmãos ou primos, e de repente parava, se aproximava da mãe, abria a blusa da mãe, pegava o peito, amamentava um pouco e depois ia brincar de novo. E isso, na verdade, a gente tem que considerar o período do desenvolvimento da criança, porque o fato da criança ter crescido um pouco não significa que deva ser interrompido um processo regular de amamentação, não é? Ele deve continuar. O telefone está tocando, mas vai continuar tocando. Tá. Wendy, vamos pensar um pouquinho da criança pequena, né? Então, de 0 a 6 meses, isso, do bebezinho. Tá. Porque você falou que os maiores chegavam lá direto na mãe e já começavam a mamar sozinhos. Exatamente. Isso não é legal se a criança for maior. E a criança menorzinha, que começa a chorar, que chora muito, o que a gente faz? Deixa chorando? O que você pensa sobre isso? Eu acho, quer dizer, não é nem o que eu acho, né? Eu acho que é o que eu acho junto com o que a literatura diz, né? O bebezinho de 0 a 6 meses de idade, ele está num processo intenso de maturação neurológica, de desenvolvimento das funções orgânicas e também, eu acho que psicologicamente, de um sentido de bem-estar e de segurança. Inclusive, a própria Convenção dos Direitos da Criança diz que tudo deve ser feito no melhor interesse das crianças. Os cuidados, eles devem ser prioritariamente pensados em termos das conveniências da criança e não das conveniências do adulto. Então, nesse sentido, as mães, nesse período inicial de 6 meses, 4 meses dos quais ela está em casa com seu bebê, né, ela deve buscar atender ao bebê quando ele tiver o desconforto e manifestar o desconforto da fome. Por alguma razão que nós conhecemos, obviamente, né, que é o fato de que a indústria do alimento infantil, ela introduziu regras de alimentação do bebê que é diferente das regras que sempre existiram
na vida real, porque o alimento que vem da lata, ele não tem as mesmas propriedades do alimento que vem do peito materno, o leite materno. E além disso, tem um outro elemento muito interessante de se pensar, que é, além de não ser necessário essa regra de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, de 2 em 2 horas, é importante se pensar que nesse período inicial da vida do bebê, ele mama e ele dorme. Muitas vezes ele está mamando e dorme no peito da mãe. Por quê? Porque naquele momento o corpo dele, o cérebro dele, o conjunto do que compõe aquela criança, aquele bebezinho, está pedindo uma parada para que ele possa fazer esse movimento interno de organização de todo o seu corpo e de todas as suas funções. Então, realmente, eu acho que é um problema muito sério isso, das pessoas estabelecerem regras. E tem mais, Lilian, que eu acho que é uma coisa que você pode dar algumas dicas interessantes, que é o fato de que, como eu já vi, até recentemente eu vi uma pessoa que teve um bebezinho de 2 meses, e o bebê estava chorando desesperadamente, com fome. E ela disse, não, a orientação que eu recebi foi amamentar de tanto em tanto tempo. Então, não pode, vai amamentar às 11 horas da manhã, né? Agora, esse estresse que a criança vive é desnecessário, né? Isso provoca alguma coisa. É desnecessário e é prejudicial para o desenvolvimento da criança. Por que acontece? A criança vai se tornar insegura. Imagine você pedindo socorro, você chamando e não vem ninguém. Nós, enquanto adultos, a gente já sofre numa situação dessa. Agora, imagine uma criança pequena, né? Um bebezinho que está começando a conhecer o mundo. Se ele chama, se ele chora, pede por ajuda e ninguém chega, ninguém olha para ver o que é que está acontecendo, vai ser uma pessoa que provavelmente vai desenvolver uma personalidade muito ansiosa, né? Muito estressada. E isso vai ser ruim para insegura, exatamente. Isso vai ser ruim para a criança, para o desenvolvimento da pessoa até o fim da vida, né? Até a idade adulta. Claro. Até porque é interessante isso que você falou, porque o bebezinho, ele não tem poder de escolha, ele é um ser dependente, não é? Nós, por outro lado, quando nós temos fome, tem pessoas que ficam absolutamente mal-humoradas, né? Ficam insuportáveis porque estão com fome e sabem que vão comer dali meia hora, sei lá. Mas, então, nós temos escolhas, nós podemos ter fome e dizer assim, não, vamos aguardar, daqui 1 hora eu como, não tem problema, eu me controlo, mas tem pessoas que não conseguem. Agora, a gente decide o que vai fazer. Às vezes você sabe que não vai poder se alimentar no horário, às vezes você está numa reunião ou teve um imprevisto, enfim, você fala, não, eu vou comer uma besteirinha porque daqui a pouco eu vou tomar alguma coisa porque daqui a pouco eu sei que eu vou almoçar. Há pessoas, eu conheço, tenho várias amigas que elas, quando elas não comem, elas sentem dor de cabeça, ficam estressadas. Então, o bebê não tem essa opção. É por isso que nesses 4 meses ou nesses 6 meses iniciais, que o aleitamento é o alimento exclusivo no processo de desenvolvimento da criança, né? O leite materno é o alimento exclusivo. Então, nesse período, a mãe tem que estar disponível o tempo integral. O bebê demonstrou aquela necessidade de alimentação, por que não simplesmente, né, pegar o bebê no colo e alimentar num peito e no outro, como que é o que deve ser feito, né, esse movimento aqui. E quando a criança ela cresce, então chegou ali os 6 meses, né? A mãe já tá voltando para o trabalho, vamos pensar nisso, e a criança tá indo para a escola. Como é que a gente pode pensar na alimentação, na amamentação nesse período? Bom, a gente tem que lembrar primeiro que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a alimentação nos primeiros 6 meses de vida, ela deve ser exclusivamente com leite materno. Dos 6 meses aos 2 anos de idade, ela tem que ser com outros alimentos, combinada com outros alimentos. Dos 6 meses aos 12 meses, são introduzidas as papas, os sucos e alimentos cada vez mais sólidos. E após a emergência de todos os dentinhos na boca, a criança pode ter uma alimentação normal, né? Com uma quantidade, claro que apropriada ao tamanho da criança. Bem,
Se ela vai para a escola, então, ela não precisa fazer o aleitamento materno, porque nesse período, principalmente depois dos 6 meses, esse é um período complementar. Então, se o bebê vai para a creche, ele pode fazer o aleitamento materno antes, ele pode ser amamentado, né, melhor, antes de ir para a escola. Vai para a escola com as papinhas, com, enfim, os alimentos apropriados nesse período de 6 meses a 12 meses, e posteriormente a esse período, a mãe vai fazer a mesma coisa, vai para a escola. Se a mãe tiver disponibilidade, ela pode ir até a escola na hora do almoço, amamentar a criança ou retirar o leite e mandar o leite acondicionado apropriadamente, para que o leite não azede, é óbvio, né? E o bebê o bebê ou a criança ela toma isso lá na escola na hora do almoço, em complemento à alimentação regular. E se a criança ficar na escola período integral, então seria, vamos dizer, ou de manhã e na hora do almoço, e depois chega em casa, tem mais acesso ao leite materno, ou ela pode dar de manhã e no final da noite, não tem problema nenhum. Mas o que é importante, gente, é não substituir o alimento que a criança precisa para o crescimento dela só pelo leite materno. Sabe por quê? Porque o leite materno, ele perde propriedades. Ele tem determinadas substâncias no começo da vida da criança e depois ele modifica as propriedades dele. Então é bom sempre complementar, né? E vamos pensar que se por um acaso a mãe tiver observado alguma diferença no desenvolvimento desta criança, né? Nesses primeiros 6 meses, ainda assim é muito importante que ela vá para a escola, que ela tenha contato com outras crianças, porque nessa interação, nessa relação com as outras crianças, isso também é um estímulo, isso também vai ajudar no desenvolvimento dela, com né? certeza, principalmente a criança com deficiência, né? Sim, é fundamental que ela tenha essa vida regular, né? É por isso que o movimento da inclusão e a inclusão escolar é tão importante, porque a criança dentro da escola, ela está experienciando outras situações e ela ali é o espaço onde ela vai receber todos os inputs necessários, todos os estímulos necessários para que ela se desenvolva. É muito comum até a gente ouvir as pessoas comentarem assim: o meu filho ou a minha filha, pequenininho ainda, falava muito pouco. Aí foi para a escolinha e destravou a língua, né? Começou a falar sem parar. Então, a escola tem um papel fundamental. E, obviamente, a professora, né? Nesses primeiros anos de vida, a professora da educação infantil, a educadora, né? Ela, além de cuidar, ela também tem que educar as crianças, né? E criar um espaço de interação e convivência saudável para todos. Não é isso? Acho que é isso. Então, a importância mesmo da amamentação, da inclusão da criança na escola, na educação regular, e a importância da mãe prestar atenção nesta criança durante a amamentação, né? Então, vamos relembrar aí os ambientes, vamos relembrar que não é para ter uma TV ali perto, então interagir sempre com a criança, estimular sensorialmente, tudo isso vai ser imprescindível, principalmente para uma criança com deficiência, seja ela qual for, porque essa eu acredito, até posso dizer que vai ser a chave para o desenvolvimento ótimo, né? E o melhor desenvolvimento possível para essa criança. Exatamente. É isso mesmo. Então, gente, olha, a gente para por aqui e nós acreditamos que essa nossa conversa aqui, bastante informal, né? Deva contribuir pelo menos para a reflexão entre as pessoas e para vocês, mamães, porque vocês são chave nesse momento da campanha. Então, por favor, para quem está tendo acesso aos nossos vídeos e também aos documentos que vão ser postados, né, que estão sendo postados na ONG, no site da ONG, de todas, eu gostaria de pedir que vocês divulgassem, que vocês conversassem com as pessoas, indicassem o nosso site para que as pessoas, principalmente as mães grávidas e as mães que têm bebês ainda pequenos e crianças pequenas, possam ter acesso a esse conjunto de informações e conhecimentos que são extremamente relevantes para o desenvolvimento das crianças, em particular aquelas crianças que têm deficiência, né? Você quer falar o site? Fala o site. Então, o site da ONG é de todas, ongedetodas.wixsite.com/Indaiatuba.
os vídeos, tudo que estiver sendo postado lá, todos os materiais, sintam-se super à vontade para poder compartilhar e também para comentar, né? Se vocês tiverem algumas dúvidas, mandem pra gente, a gente vai fazer o possível para poder responder, né, da melhor forma possível. Vamos conversar sobre isso. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas foi necessário, né? Com certeza. Muito bom. Então tá bom, gente. Namastê, até breve. Tchau.